A pandemia da Covid-19 escancarou as fragilidades de nosso país e do mundo. E em meio a tantas adversidades, trouxe consigo a necessidade iminente de ações colaborativas e de propósitos coletivos e transformadores. E neste cenário adverso, foi concebido o projeto do Instituto GeoInforma. E hoje é um dia muito especial para nós do Instituto GeoInforma. O dia que escolhemos para o pré-lançamento de nosso grande sonho, que foi plantado com muito amor em 2020. Está germinando. E com a união e colaboração de pessoas éticas, engajadas e dedicadas, acreditamos que florescerá e renderá maravilhosos frutos. Uma organização de propósito transformador, apartidária, que respeita a diversidade, valoriza a ciência, a pesquisa, o conhecimento e, acima de tudo, as pessoas e o meio ambiente. Convidamos você a nos acompanhar para saber como juntos poderemos transformar a adversidade em uma oportunidade para deixarmos um mundo melhor para as próximas gerações. Vamos nessa? Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Hoje é um dia muito importante para nós, que a gente vai poder compartilhar com vocês todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, né? Então, o nosso objetivo é contar um pouco do nosso projeto, do Instituto, e buscar pessoas que tenham a mesma ideologia, os mesmos objetivos de vida e mesmos propósitos que a gente. Né? Então, eu vou começar contando um pouquinho aqui da história, de como surgiu tudo isso, a inspiração, todo esse nosso projeto, tá bom? Então, vamos lá. Uma frase que eu gosto muito, né? Quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu uso muito essa frase na minha vida, porque, na realidade, tudo que a gente pensa em executar parte de um sonho. Eu não consigo ver algo positivo sendo criado sem ser a partir de um sonho. Então, eu acho muito isso, que não há nada como um sonho para a gente criar o futuro. E hoje a gente está aqui a partir de um sonho, né? Senão a gente não estaria aqui juntos para apresentar esse projeto construído aí a várias mãos, para buscar a realização de um sonho grande, que eu falo sempre. Mas, essencialmente, eu acho que, mais do que sonhar, a gente precisa pensar de forma coletiva, né? E o que nos inspira muito, né? É como deixar o mundo melhor para as próximas gerações. E, inspirada nessa frase do Victor Hugo, a gente formulou essa frase para o nosso instituto, que não há nada como o amor para deixarmos o mundo melhor para as próximas gerações. E o amor transcende tudo, né? O amor é uma coisa muito forte que faz a gente emergir nos sonhos e fazê-lo acontecer, né? Mas, essencialmente, o que é amor, né? Assim, é uma palavra tão usada e, às vezes, a gente não para tanto para pensar na essência dela, né? No meu ponto de vista, amor, a gente pode colocar aí sem uma dessas engrenagens, eu acho que não existe amor, né? Ele é um conjunto de ações, atitudes, e o que a gente vê no amor para considerar algo e qualquer relação que tenha amor é respeito, é lealdade, é confiança. Não existe amor sem isso, né? Então, eu acho que isso é uma essência de tudo como surgiu o Instituto. Não temos outra palavra que exemplifique mais o nascimento do Instituto. E aí, conforme eu for mostrando para vocês tudo o que aconteceu, vocês vão entender essa minha consideração, né? Porque da importância do amor, que é o respeito, lealdade e confiança, né? E falando em amor, eu não podia deixar de agradecer pessoas muito essenciais e importantes na minha vida. Tem muitas outras pessoas, só que eu não queria ser injusta de deixar de citar alguém. Mas essas são tão essenciais que não teria como não falar delas, né? Elas estão, por incrível que pareça, eu consegui encontrar uma foto com todas elas juntas. E isso eu tenho que dividir com vocês,
a importância dessas pessoas na minha vida, né? Na foto estão minha mãe, meu pai, meu marido Maurício, e um casal de amigos que, na verdade, eu os conheço desde que eu me conheço por gente, eu brinco, porque quando eu nasci, eles já eram amigos dos meus pais e são amigos presentes até hoje. Eles mostram que a amizade eterna existe, eu acho, porque em todos os momentos fáceis, difíceis, a gente sempre compartilhou muita coisa. Eu brinco que eles são muito mais que família, né? É o Altevir Germano e a Janete Germano. Na verdade, é até difícil para eu falar esses dois nomes, porque para mim é a Nete e o Tico, né? O apelido carinhoso que a gente tem por eles. Mas além deles, né, que são importantes, eu tenho que falar das pessoas muito essenciais na minha vida, que é o Maurício, meu marido. Ele é muito companheiro de todas as horas e situações, ele me apoia em tudo. Acho que se não fosse o apoio dele de respeitar minhas vontades, meus desejos, eu não conseguiria fazer tudo que eu me comprometo a fazer. Ele me apoia em tudo incondicionalmente e eu sou muito agradecida por isso. A outra pessoa que eu não tenho como deixar de falar dela é meu pai, que não está mais aqui com a gente, mas eu acho que ele foi um dos grandes inspiradores para mim nessa ideia do projeto. O projeto que vocês vão ver adiante tem uma vertente social muito forte, e eu não conheço ninguém com uma generosidade e simplicidade maior do que meu pai teve. Eu digo teve porque, infelizmente, ele não está mais aqui com a gente. E minha mãe, eu acho que aliada a essa situação do meu pai ser a minha referência em generosidade, hombridade, humildade, tudo isso, minha mãe é a pessoa mais guerreira que eu conheço. Minha mãe, eu acho que foi minha referência. Eu me considero bastante determinada, bastante persistente quando eu quero alguma coisa, e eu devo isso tudo à minha mãe. Minha mãe é a pessoa de maior persistência, garra e determinação que eu conheço. Eu falo que minha mãe foi minha mãe que nos fez, né? Não digo só por mim, mas pela minha irmã e meu irmão também. Minha mãe fez a gente buscar nossos sonhos com garra e determinação, né? A minha mãe não teve oportunidade de estudo, mas a coisa que a minha mãe mais nos incentivava desde a infância era a importância de estudo. E eu acho que eu aprendi muito bem com ela isso, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, estudar, né? Então, eu não teria como levar adiante esse sonho e essa inspiração, esse projeto que a gente construiu a várias mãos, mas que eu acabei sendo a idealizadora no início. Às vezes me achava, será que eu estou sonhando muito grande? Ou será que é possível? A gente vai ver juntos, mas eu acredito muito nesse sonho e nesse projeto que eu vou apresentar hoje para vocês. Então é isso, assim, essas pessoas são essenciais. Tem muitas outras, mas eu não quero correr o risco de ser injusta e citar outras. Elas sabem quem são as pessoas essenciais para mim, eu tenho certeza, né? E tem muitas pessoas que mesmo não estando aqui, ajudou muito a essa minha inspiração, né? E reforço, esses amigos incondicionais estão com a gente a todo tempo. E durante a criação desse projeto, não sei se ela imagina, mas a Janete me ajudou muito a conseguir me dedicar a esse projeto. Então, minha gratidão eterna para essas pessoas, tá bom? E continuando, né, entrando no projeto mesmo, e voltando a falar de amor, né, eu tenho que dividir aqui as pessoas que foram os cúmplices na minha ideia e que sozinha eu não conseguiria dar nenhum passinho nisso. E as pessoas que eu consegui dividir esse sonho e compraram a minha ideia, e a gente está aqui hoje, né, para apresentar esse projeto que a gente construiu ano passado, ao longo do ano passado todo, e estamos trabalhando intensamente nele, né? Primeiro eu quero falar de uma pessoa que formalmente não está dentre os fundadores do Instituto, mas eu digo que ele é a minha inspiração para tudo isso. Porque, por questões burocráticas, né, e contratuais do trabalho dele, ele não é um dos fundadores. Mas, assim, a essência de tudo começou quando eu conheci o Werner, né? O Werner é meu amigo desde 2001, se eu não estou enganada. Foi o meu primeiro trabalho em São Paulo, né? E eu conheci o Werner. E o Werner me inspirou muito porque, assim, eu
cresci estudando em escola estadual, fiz universidade em período noturno, e eu não tinha grandes perspectivas de um dia conseguir trabalhar em grandes projetos, em aplicar conhecimento, em pesquisar, em gostar de ciência, né? E o Werner já era doutor, eu acredito, em 2001. Ele me fez, ele me mostrou, na verdade, que dependia só de mim buscar conhecimento, pesquisar, e de alguma forma, se eu tivesse alguma deficiência da educação que eu tive, ele falou, depende de você buscar, né? E eu acho que ele me fez superar em algumas vezes. Eu tenho uma gratidão eterna, assim, por ele. Eu considero ele um dos meus melhores amigos e ele sabe disso, quanto ele é importante e quanto essa relação de amor existe entre nós, de lealdade, de confiança e de respeito, né? Então, minha eterna admiração pelo Werner, e somente por questões burocráticas ele não é um dos fundadores com a gente, né? O outro fundador com a gente é o Ricardo. O Ricardo eu brinco que a gente, às vezes, tem até telepatia das ideias e dos pensamentos. E o Ricardo apoia as minhas ideias mais malucas. Às vezes eu penso, será que essa ideia é maluca ou será que faz sentido? E o Ricardo é uma pessoa incrível que ou ele compartilha das minhas ideias e apoia, ou ele me faz... eu sou um pouco teimosa, mas ele me faz entender quando essa ideia é uma ideia factível, ou ele me faz voltar para a terra quando a ideia não é factível, né? Então, eu acho isso muito bom, essa sinceridade e essa forma da gente trabalhar junto. E eu falo que ele foi meu cúmplice, porque no começo ele foi um dos primeiros apoiadores e também foi um dos primeiros que eu dividi essa ideia, né? Quando eu comecei a pensar nesse projeto. E, por fim, é até fácil falar do Júlio. O Júlio, eu conheci o Júlio em 1998. Eu brinco que a gente já trabalhava quando era criança, por causa do tempo que a gente se conhece. Mas o Júlio é a pessoa mais dedicada a qualquer assunto que eu conheço. Se o Júlio, quando ele decide fazer algo, não espere nada ruim. O Júlio é a pessoa mais... dedicada, caprichosa, que se envolve, que pega até o problema da gente para ele, para resolver de uma boa forma, né? Então, assim, eu não tenho nem palavras para falar sobre o Júlio, porque, para mim, ele é como se fosse um irmão, de verdade, no sentido de amizade, companheirismo, de compartilhar e me tolerar quando eu estou chata, de poder dividir meus momentos difíceis e alegres com ele sabe disso, né? Então, essencialmente, essas pessoas foram as primeiras pessoas que eu dividi a ideia do meu sonho do Instituto, e eles super compraram minha ideia e estão aqui junto com a gente, né? Então, eu sou eternamente grata a eles também, espero que a gente possa juntos e construir algo que faça a diferença para o mundo. Acho que é isso que a gente pensa muito, né? E, aliado a isso, a gente pensou, mesmo assim, a gente juntos seríamos 4 formiguinhas aí, tentando fazer, né? Tentando buscar os objetivos do Instituto, que eu vou mostrar para vocês adiante. E aí nós buscamos reforço, né? Nós temos mais 4 mulheres incríveis com a gente. Eu preciso falar rapidamente de cada uma delas, porque elas são muito importantes e muito comprometidas, muito competentes. A primeira delas é a Rafa. Rafa é uma pessoa incrível, não conheço alguém que conheça a Rafa e não goste da Rafa. A Rafa tem um talento para comunicação, um talento para tranquilizar a gente quando a gente está sofrendo. Ela é uma pessoa simplesmente sem igual. E eu falo assim que o mundo, às vezes, converge o que precisa acontecer. É uma história muito engraçada, minha e da Rafa. Eu conheci a Rafa há mais de 10 anos em um consultório médico. E não sei por que a gente, naquela consulta, em alguma dúvida que uma tirou com a outra, ela ou eu ou ela nos adicionamos em redes sociais. E sempre eu via as postagens da Rafa, amava tudo que ela escrevia. E, coincidentemente, o mundo fez a gente se encontrar novamente ano passado. E eu percebi que a Rafa tem objetivos muito parecidos com o meu e com os nossos aqui, né? E a Rafa foi uma convidada especialíssima, como as outras 3, né? A Valquíria, nem preciso falar dela, é a minha irmã. Acho que mais do que irmã, ela é minha melhor amiga. E eu não conseguiria pensar um projeto assim sem ela fazer parte, né?
Então, acho que nem cabe muitos detalhes, porque acho que quem tem irmã sabe como que é, né? Então, é a minha convidada especialíssima também para o projeto. A Jaque eu conheço a Jaque há menos tempo, mas a Jaque me surpreende muito e o tempo todo, né? Por ela ser nova, por ela ter uma atitude incrível e por ela ser a imagem desse instituto no sentido de preocupação ambiental, no sentido de querer fazer algo pelo mundo. A Jaque me surpreende o tempo todo e tenho certeza que vai surpreender quem conhecê-la, né? E a Flávia, eu até brinco que a Flávia, se eu tivesse uma filha, seria igual a Flávia. Nós somos bastante parecidas em algumas coisas, somos ansiosas e queremos ver as coisas acontecendo. E a Flávia foi uma convidada também, sem sombra de dúvida, muito importante para nós, muito importante, né? Então, essencialmente, essas são as pessoas que de onde nasceu o Instituto. Mas será que somente nós, essas 8 pessoas, conseguiriam fazer alguma coisa, né? E aí a gente começou, não, nós temos que aumentar essa equipe, temos que buscar membros que tenham ideia em comum com a gente. E antes mesmo dessa divulgação oficial, a gente já tem membros que aceitaram participar de pequenas divulgações que a gente fez internamente no nosso trabalho, tudo isso. Então, se vocês assistiram o vídeo inicial, aqueles tchauzinhos todos, os joinhas, são as pessoas que já fazem parte do Instituto com a gente, estão nos ajudando muito nessa fase inicial, né, que eu falo, hoje a gente está fazendo o pré-lançamento, mas temos muito trabalho ainda para o lançamento e estamos em pouco, né? A gente está em torno de 20 pessoas. Então, o objetivo desse pré-lançamento é divulgar nossa ideia e ver quem são as pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, né? Então, a gente está bem aberto a essas pessoas, vocês podem contatá-las na rede, se tiver dúvidas, a gente vai nos conhecendo melhor ao longo do tempo, entre nós, do Instituto, que já somos do Instituto, e as pessoas que se interessarem de juntar-se a nós, né? Então, daí a gente começou o Instituto. Só que eu queria ainda colocar uma outra inspiração muito forte na minha vida, além do professor Werner. É uma inspiração de bastante tempo. Por que eu coloco nossa inspiração? Na verdade, nós fundadores decidimos homenagear algumas pessoas que a gente considera importante e que fizeram a diferença para esse nosso pensamento, essa nossa ideia colaborativa. E eu, com muito carinho, escolhi o professor Ângelo. E, coincidentemente, na nossa equipe, tenho mais pessoas que foram alunos do professor Ângelo. Por isso que eu falo que ele não foi só minha inspiração, mas foi nossa, né? Porque eu creio que de pelo menos 4 dos membros aí foram alunos dele, né? E isso é muito legal, essa sinergia nossa de gostar muito de um professor, né? Eu sou muito grata a todos os professores que eu tive na minha vida, assim, eu acho que sem eles a gente não seria nada no sentido de conhecimento, de pessoa, de valores, né? Mas sempre tem alguns que fazem a diferença. O meu primeiro escolhido foi o professor Ângelo, no final a gente vai ter mais algumas homenagens, mas a minha inspiração foi o professor Ângelo. Eu vou falar rapidamente dele. É uma coisa bem interessante, assim, a forma de filosofar do professor Ângelo, né? As aulas dele, eu era bastante tímida, assim, eu sou um pouco, mas eu era muito mais. E eu lembro que ele tinha alguns instantes filosóficos durante as aulas e eu ia embora pensando, eu penso muito em tudo sempre. E eu ia sempre pensando no que ele disse, na essência, eu observava o ambiente, o que ele queria dizer com aquilo. E sempre, ele me fez até começar a gostar de filosofia, assim, gosto muito de ler livros de filosofia. Mas, na essência, ele mostrava muito a importância de enxergar a realidade do outro, a desigualdade do mundo, né? Então, eu aprendi muito, muito com o professor Ângelo sobre empatia. Por mais que eu não conseguisse, a minha timidez não me permitisse interar com ele. Então, ele não ensinou só física, a física foi só um detalhe, né? Ele deu muitas lições e diretrizes de vida para todos os alunos dele, tenho certeza. A gente pediu depoimento de alguns alunos, tanto dele quanto dos outros homenageados, mas nosso tempo também é um pouco curto, a gente não conseguiu colocá-los aqui, mas nós vamos divulgar depois nas redes e vamos compartilhar com o professor outros depoimentos que ele recebeu, né? Tem um bem importante que vai estar apresentado aqui daqui a pouquinho, junto com
O retorno que eu tive, né, do professor Ângelo, ele recebeu de uma forma assim muito carinhosa e muito gentil meu convite. Eu fiquei assim muito contente por ele ter aceito, né? Então eu quero compartilhar agora com vocês um vídeo que eu tenho certeza que o professor fez com muito carinho, agradecendo esse convite, e que foi muito do fundo do coração, e eu tenho certeza que essa inspiração que ele passou a mim, as pessoas que eu conheço que tiveram aula com ele, eu tenho certeza que ele passou a muitos outros alunos. Então vamos ouvir um pouquinho aí a mensagem do professor em agradecimento a esse convite. Saúdo a todos os participantes desse evento. Quero agradecer uma pessoa muito especial, Rosemara, responsável por esse evento de pré-lançamento desse projeto. Rosemara foi minha aluna na Escola Técnica Polivalente de Americana, no curso de edificações. Aluna muito quieta, mas por ser atenta e observadora, inteligente, competente e com objetivos bem definidos. Fui surpreendido com um convite seu para conhecer esse projeto e participar desse evento. O convite tinha algo de especial. Eu seria homenageado por ela, a fundadora e idealizadora do Instituto GeoInforma, um projeto voltado para a preservação do meio ambiente, da universalização do saneamento básico e do desenvolvimento sustentável. Fiquei muito feliz e lisonjeado pelo convite. Sou um defensor constante do meio ambiente, das políticas públicas voltadas para condições básicas, que garantam a qualidade de vida, o desenvolvimento social e econômico da nossa população. Precisamos atentar que os mais simples e os mais pobres necessitam de uma atenção maior, porque poucos são atendidos nessas condições básicas de saúde pública. Eles também colaboram e participam do crescimento desse Brasil. Eles só precisam ser respeitados e atendidos nas suas necessidades básicas de higiene e saúde. O Brasil é um país privilegiado pela natureza. Tem os 3 pilares básicos por ser um exemplo e um modelo para o mundo: água, luz e calor, água potável para todos, saneamento básico para todos, controle das enchentes, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, qualidade de vida para todos. São essas atividades que devemos colocar em prática imediatamente. Não há mais como esperar. Exemplos como o Instituto GeoInforma são fundamentais e necessários para a conquista de um país justo para todos e soberano. Minha gratidão, Rosemara, e obrigado ao Instituto pela oportunidade em participar desse evento e por fazer parte dessa equipe. Obrigado a todos. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Ângelo. Falar do professor Ângelo é muito fácil. O professor Ângelo, além da sua capacidade de transmitir todo o seu conhecimento, nos ensinou algo muito maior. O professor Ângelo sempre nos tratou e todos iguais, sem fazer distinção de faixa etária, sexo, classe social, nível de escolaridade ou raça. O respeito para com todos fez com que se tornasse não somente mais um professor, mas um amigo para a vida toda, simplesmente um apaixonado pelo que faz. Gratidão, professor. E continuando, eu acho que tudo que eu aprendi com o professor me ajudou muito a filosofar um pouco também, né? E nessa situação que a gente vem passando, que o mundo está mudando, né? Assim, o mundo já vinha numa transformação incrível por causa da evolução tecnológica, por causa do desrespeito à natureza, por causa de todos os problemas que a gente tem, né? Só que eu acho que a pandemia escancarou tudo isso. Ela trouxe mudanças disruptivas para a gente no mundo, né? E escancarou essas fragilidades, principalmente as fragilidades pertinentes ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente, à preservação do ambiente, né? As condições de saúde pública, tudo isso eu acho que foi
eu acho que a gente tem que pensar alguma coisa positiva que saiu da pandemia, né? Uma situação tão difícil que todos estamos vivendo, mas é trazer claramente esses problemas e fazer com que toda a sociedade sinta que pode fazer parte de ajudar a resolver isso, né? Então, acho que a pandemia acabou escancarando isso, né? E isso faz a gente pensar o que nós, como sociedade, podemos fazer. Eu gosto muito desse livro, Ensaio sobre a Dádiva, né, escrito por esse sociólogo, né? E tem uma parte nesse livro que eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Ele é um livro de 1925 e ele fala, né, que os fatos sociais totais põem em movimento, em certos casos, a totalidade da sociedade e das suas instituições, né? E que esses fenômenos são, a um tempo, jurídicos, econômicos, religiosos e mesmo estéticos. Então, ele tem uma abrangência, uma dimensão sem igual. E lendo esse trecho do livro, eu não consigo dissociar que esse fato social total é o que está acontecendo no nosso cenário atual de pandemia. Então, essas reflexões que eu venho fazendo aqui, nesse início de apresentação, é para mostrar tudo que a gente pode tirar dessa dificuldade, né? Que oportunidade a gente pode tirar das dificuldades e adversidades causadas pela pandemia, né? Então, quis dividir esse pensamento com vocês e até indico esse livro, que eu gosto muito desse livro e vale a pena essa leitura, né? Mas qual é a real dimensão, né? E os reais impactos da Covid? Eu acho que está imensurável hoje em dia, assim, a situação onde podemos chegar, né? Não sendo pessimista, mas um pensamento de o que podemos fazer para amenizar isso, né? Eu acho que é muito mais essa a essência, né? Então, o que eu quero dividir aqui com vocês, com base em todas essas reflexões, com base nessas inspirações dessas pessoas que eu tive a oportunidade de conviver e de me ensinar a pensar dessa forma, eu quero dividir aqui com vocês os primeiros passos desse grande sonho, né? Que eu digo que é um sonho para quem acredita, apoia e defende o desenvolvimento sustentável, né? Mas eu acho que vale aqui a gente explicar um pouquinho do que é desenvolvimento sustentável na sua essência, porque de primeira impressão muitas pessoas pensam, é só preocupado com a preservação do ambiente. Vai muito além o desenvolvimento sustentável, né? Eu quero dividir um pouquinho o que é o desenvolvimento sustentável, né? A melhor referência para a gente estudar e agir a favor do desenvolvimento sustentável hoje é a Agenda 2030 das Nações Unidas, né? Que é um plano de ação centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz, nas parcerias, tudo que faz bem ao mundo, né? Se a gente pensar. É uma agenda bastante ambiciosa, eu confesso que eu compreendo isso com clareza, mas eu penso que se a gente não fizer nada, isso só tende a piorar, né? E a dificuldade de se erradicar a pobreza, se desenvolver economicamente, social e ambientalmente em escala global, vai ficando cada vez mais distante, né? Então, o que é esse plano? Ele indica objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Ele tem metas estabelecidas exatamente para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Quer dizer, a gente tem que se desenvolver, mas a gente tem que se preocupar com o ambiente também. E esses 17 objetivos, entra tudo que a gente pode se preocupar e pode fazer alguma coisa. Eu acho que é impossível uma pessoa não consiga fazer algo para pelo menos um desses objetivos, que vão desde diminuir a pobreza, a parte de água e saneamento, que é o objetivo 6, que é uma área que eu trabalho e me preocupa muito. Então, é importante a gente pensar de forma cooperativa, né, de colaboração e como a gente agir. Às vezes, eu falo, se cada pessoa que se interessar pelo Instituto, que estiver assistindo aqui, plantar uma árvore, a gente já vai ter feito alguma diferença para o mundo. Nosso plano é um pouco mais ambicioso, vocês vão entender agora o nosso projeto, mas eu acho que isso é a essência, é todo mundo entender o que é desenvolvimento sustentável e pensar não somente em si, mas no que a gente pode fazer para todos, né? Eu acho assim, lógico que a gente tem as vontades, os desejos, mas por que não também pensar coletivamente? Por que não pensar
na situação do outro, que oportunidade ele teve para estar naquela situação, né? Porque às vezes a gente ouve críticas, mas e a essência? Será que isso está claro para a gente? Né? Então, eu quis dividir um pouquinho sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, porque eu vou falar isso várias vezes e eventualmente alguém que está assistindo pode não ter esse conhecimento, tá? Mas é uma forma de desenvolver a todos, né? Da gente pensar de forma colaborativa. Eu acho que a essência é para a gente fazer pelo menos um pouquinho pelo desenvolvimento sustentável, né? E aliado a tudo isso, a todo esse conhecimento, a toda essa pesquisa, o que nos inspirou para essa iniciativa? Eu creio que vai inspirar muitas pessoas a também querer se juntar a nós, né? São os problemas que estão escancarados na sociedade, né? A gente vê desde fome, desde não ter água, desde poluição nos rios e muito além, né? Eu vou mostrar alguns números que até impactam um pouco, mas é a nossa realidade, né? Segundo a ONU, imagine a gente em plena pandemia, 40% da população mundial não tem acesso a água e sabão. É muita gente, né? Para a gente aceitar e achar que se tá bom para a gente, na casa da gente, água na nossa torneira, a gente não precisa fazer nada, né? Então, para mim é um número assustador, eu creio que para muitas outras pessoas também, né? Uma outra coisa, só em brasileiros, a gente tem 15 milhões de brasileiros que moram em área urbana e não têm acesso à água potável. E sem contar mais de 25 milhões de brasileiros que têm acesso à água, só que a água está muito distante dos seus lares, tem que levar água de balde para casa. Pensa nessa realidade. Creio que está muito distante da maioria das pessoas que estão aqui participando desse lançamento. Mas é um problema real, que eu acho que a gente pode pensar como podemos ajudar, de alguma forma. Resolver todos os problemas? Não vamos. Mas eu acho que a gente pode tentar resolver uma parte deles. O que a gente conseguir reunir pessoas com esse espírito. Vocês vão entender a estrutura do projeto e como a gente propõe que consigamos fazer isso, né? E essa parte é uma parte que me assusta bastante, né? Que é a parte do que a pandemia tá fazendo, né? Segundo a ONU também, a pandemia, nos estudos da pandemia, além do que já está acontecendo, ela deixará mais de 176 milhões de pessoas na pobreza. E o que é pobreza? São pessoas que vivem com menos de $3,20 por dia, que isso significa R$17 por dia. É muito pouco para alguém conseguir viver de forma digna com esse valor. Então, imagine 176 milhões de pessoas nessa situação. Não é algo fácil de se imaginar, mas eu acho que é algo fácil da gente ver, né? Com a crise que a pandemia pode estar trazendo para a gente. Então, por que eu falo isso? De novo, longe de eu querer ser pessimista, é da gente pensar em como atuar para ajudar a amenizar isso, pelo menos próximo da gente, né? Eu acho que a gente já pode fazer a diferença, né? E uma outra coisa também que a gente tem pensado muito, que eu penso muito, é como estão vivendo hoje, qual a dimensão no impacto da vida de cidadãos e famílias que tradicionalmente vivem de vendas como ambulantes, artesãos, microempreendedores que produzem alguma coisa e hoje vendem onde, né? Se as cidades turísticas não podem receber turistas, se não tem eventos, né? Se as lojas estão fechadas, como estão vivendo essas pessoas? Isso nos fez pensar muito no projeto do Instituto também, né? E nós pensamos em uma forma de ajudar nesse aspecto e espero que vocês gostem, né? Que a gente vai mostrar aqui também, né? E aliado a tudo isso, eu falei só de problemas, mas será que a gente não consegue ver uma solução para isso, né? Tem uma situação que eu observo muito, vivencio algumas coisas nesse sentido. A gente tem nas universidades profissionais altamente capacitados, né, que poderiam nos ajudar a resolver esse problema, só que eles precisam viver também, né? Então, muitos desses profissionais acabam vivendo de bico, por quê? É uma percepção minha, isso, não quero acusar empresários nem nada, mas muitas empresas nem buscam esses profissionais por conta de considerar que eles podem ter salários altos, né? Será que isso é verdadeiro, né? Será que se eles tivessem a oportunidade, a gente não estaria com uma mão de obra muito melhor qualificada atuando na solução desses problemas de infraestrutura
de ambiente, né? Então, assim, essas notícias que a gente pegou da mídia é assustador, assim. A gente tem 25% dos doutores sem emprego, né? A gente tem doutores em fila para conseguir uma bolsa, né? Então, será que a gente, juntando os problemas com uma possível solução, a gente não consegue chegar num projeto interessante? Foi isso que nós pensamos, né? E, aliado a tudo isso, quanto a tecnologia, essa evolução tecnológica, essa massificação dos usos de tecnologia de comunicação não pode facilitar isso para nós, né? Então, esse conjunto de pensamentos, acho que nos inspirou muito a constituir o projeto, né? A conceber esse projeto do Instituto Geoinforma, né? E, juntando tudo isso, convidando aquelas pessoas, nasceu o Instituto Geoinforma. Nós fundamos o Instituto em 22 de setembro do ano passado. A gente veio trabalhando um tempo antes da fundação, lógico, porque a gente tinha que minimamente conceber o nosso estatuto, onde a gente atuaria, que pessoas a gente aceitaria no nosso instituto, né? Então, a gente fez essa fundação em 22 de setembro do ano passado, e hoje a gente escolheu para compartilhar com vocês as nossas ideias. Até porque fazer esse pré-lançamento, para ver quantas pessoas aderem à nossa ideia, quanto a nossa ideia pode render bons frutos, né? Porque sozinhos, mesmo a gente tendo mais membros associados, somos poucos. Em 20 pessoas a gente não consegue fazer tanta coisa frente a um problema desse tamanho. Mas assim, no dia 22 de setembro, nasceu o Instituto, né? E qual que é o nosso propósito maior, assim? Um pouco ambicioso, mas nós pensamos isso e vamos trabalhar para isso, né? A gente pensa em criar um futuro com forte impacto na vida das pessoas, né? Tanto de indivíduos como de organizações, empresas e instituições, né? Uma outra parte que é um dos pilares do projeto é organizar a informação do meio ambiente brasileiro. A gente tem informações pulverizadas, mas a gente não tem essas informações reunidas para as nossas análises, né? Cada análise que é feita, às vezes, seja de infraestrutura, análises ambientais, é um trabalho imenso reunir essas informações. Então, o nosso projeto tem, dentre os objetivos e propósito, organizar essas informações num ambiente de fácil acesso, que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente também, né? E a gente quer impactar a sociedade, né? Assim, a gente mostrou alguns números aí um pouquinho assustadores, mas por quê? Porque a gente precisa impactar as pessoas para ver a dimensão desse problema, né? E impactar positivamente no sentido de agir, né? Convidá-las a agir, orientar como agir, ensinar como se desenvolver. Eu acho que tudo isso, unindo pessoas com essas habilidades, a gente vai conseguir fazer, né? Criar soluções que a gente possa compartilhar, não só no Brasil, mas no mundo. A gente acredita muito nisso, que às vezes uma solução que encaixe aqui para um problema local, a gente pode compartilhar para outros lugares, né? E além de inspirar as pessoas a agirem, né, em prol do desenvolvimento sustentável. E tendo como base, eu acho que hoje não dá para pensar em qualquer solução, a gente desenvolver qualquer solução sem utilizar as tecnologias, né? Por quê? Para a gente conseguir, por meio de tecnologias, a gente vai, por tecnologias de comunicação, redes sociais, por tudo isso, a gente pode, a gente acredita que possamos, né, alcançar o nosso propósito transformador, que é agir de uma forma mais abrangente e de forma massiva, que a sociedade queira ser parte, que a sociedade queira agir com a gente, né? Então, esse é o nosso propósito do Instituto Geoinforma, né? E aqui, só para reforçar o nascimento, nesse dia, nós reunimos, mesmo com a pandemia, plantamos algumas árvores e a gente quer fazer isso sempre, reunir, aumentar essas pessoas. Aí está alguns dos nossos fundadores e cofundadores, alguns de cidades mais distantes não puderam estar junto com a gente, mas é essa energia e esse pensamento que a gente quer para o Instituto e para quem queira fazer parte dele. Né? Então, assim, juridicamente, como que vai ser o Instituto? É uma associação jurídica, sim, porque a gente tem que regulamentar isso, mas sem fins lucrativos. Que ela seja formada por pessoas que tenham como objetivo comum o desenvolvimento sustentável, né? Então, o que é a ideia do Instituto? É a gente ser autossustentável, ter renda, pagar de forma justa quem trabalhar,
mas acima de tudo a gente nos voluntariar para viabilizar projetos que apoiem essas causas, né? Aí eu vou mostrar também a estrutura que a gente planejou para o Instituto, para vocês entenderem como a gente pode viabilizar ações e projetos para ajudar a resolver essas causas e esses problemas, né? Então, na essência, os objetivos sociais mesmo do Instituto é a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, que abarca essa erradicação da pobreza, que eu acho que é o mais forte que tem, é a necessidade mais iminente no meu ponto de vista. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias, modernização de sistemas, essa parte de produção e divulgação de conhecimento. Às vezes, algumas ações não são tomadas por falta de conhecimento. E também educação, né? A gente acha que com a reunião de pessoas capacitadas, a gente pode dividir esse conhecimento de forma a distribuir melhores ações, né? Na essência. O Instituto, ele tem uma pequena sede que ainda está sendo construída, né? Aí tem uma fotinho dela. A gente vai começar com essa sede no interior, na cidade de Porangaba, onde eu moro. Mas eu digo assim, lá vai ser a nossa sede física, só que a gente pode fazer ações com o uso de tecnologias no Brasil e quem sabe no mundo, né? A gente tem uma membro que já aceitou ser especialista com a gente, que é da Venezuela, e ela falou, não, Rose, nossas ações têm que ir além, né? E eu vou ter que concordar com Maria, que ela me fez essa provocação, e eu acho que ela tem muita razão, por isso que a gente fala, compartilhar o que a gente aprender com o mundo, podemos e vamos, né? Então, a gente precisa ter uma sede física, mas o nosso projeto vai muito além de um espaço físico. Né? Eu acho que o que importa muito mais são as pessoas do que o espaço, porque a gente pode fazer bem para o desenvolvimento sustentável de onde a gente estiver, né? Aí a pandemia também nos ensinou isso, que a gente pode reunir pessoas do país inteiro e conversar junto e decidir junto, como a gente já tem membros de vários lugares do país, né? Então essa é a localização que a gente vai ter. E por que a gente pensou nessa localização? Também por conta da condição da região, né? É uma região, talvez, tenha os menores índices, talvez, ali do estado de São Paulo, né? Tem novas universidades perto, tem uma universidade do campus Lagoa do Sino, da UFSCar lá, que é onde a gente vê que tem até pessoas da região se formando sem oportunidade de trabalhar na região, né? Essas pessoas acabam se evadindo para as grandes cidades, quando encontram oportunidade, que não é a realidade atual, né? Então, a ideia a gente tentou também localizar essa região de instituições de ensino mais isoladas, né? Mais isoladas. Isso falando de São Paulo, não é tão isolada assim, mas a gente pensa, imagine isso abarcando polos e apoios, né, pessoas dispostas, distribuídas no país. Isso pode ir muito mais, os projetos que a gente conseguir montar com a união de pessoas, né? E aí, essencialmente, esses foram os objetivos, né, a essência do que a gente pensa do Instituto ser, né? Só que tem uma parte muito importante, que eu acho que para ser parte não basta só defender o desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que a gente tem um aspecto humano que a gente não pode deixar de considerar, um aspecto de valores e um aspecto de respeito que a gente não pode deixar de considerar, né? Então, quais são esses aspectos, assim? Essência para ser parte do Instituto, tem que respeitar a diversidade. A gente não pode ter preconceito de nada, né? Então, é uma essência para ser associado, né? Se não tiver isso, é muito difícil conseguir ter sintonia com os fundadores do Instituto, com os objetivos do Instituto, né? Então, a gente defende que o Instituto não vai ser um espaço para se desrespeitar raça, religião, idade, habilidade física, orientação sexual, nacionalidade, nada disso. A gente tem que tratar todos iguais, do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Eu falo que é bem simples isso, é só a gente fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente se a gente estivesse na situação de qualquer um desses, né? Então, isso é essência, é condição, é premissa, né? Não acontecer qualquer desrespeito à diversidade dentro do Instituto. E isso vai muito além de não ter preconceito de raça e religião,
né? Tem alguns preconceitos que não são externalizados de forma tão comum como raça, religião, gênero, não. Mas a gente sabe que existe bullying para muitas coisas e preconceito de muitas outras coisas, que às vezes não fica na ponta do iceberg, mas está lá, né? E quem sofre com ele sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante radical com isso, de respeito. Respeito às pessoas, porque, voltando lá na essência, isso é amor. Amor à sociedade, amor às pessoas, né? Então, essa é a outra premissa nossa. Uma outra premissa nossa, eu acho que a sociedade precisa de políticas públicas, lógico. A gente tem a nossa estrutura de governo, mas a nossa organização precisa ser partidária, porque a gente tem que agir independente de partido. Se a gente puder fazer um projeto de ajudar uma cidade, ou essa ou aquela, uma região, uma localidade, a gente não pode se prender a isso, senão a gente pode deixar de ajudar quem precisa por conta de partido. Então, a nossa organização tem que ser totalmente apartidária, né? Um outro ponto, que isso é a essência, né? Tem que acreditar no desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que trazer pessoas conosco que apoiem, que defendam e que promovam o desenvolvimento sustentável, né? Eu sou engenheira de formação, na equipe a gente tem alguns engenheiros também, e eu brinco, lá no juramento a gente falou, respeitarei a natureza, mas eu também colaborarei com todo o meu conhecimento a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. E é possível desenvolver de forma sustentável. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, lógico, mas a gente tem que trabalhar alinhado com esses objetivos, né? Então, o que a nossa organização precisa ser? Socialmente justa. Eu digo que ela tem que ser muito além de ambientalmente correta e ela precisa ser economicamente viável, senão a gente não vai se sustentar. Nossa organização pode não ficar sustentável se a gente não buscar a viabilidade econômica. E eu acho que tem muitas formas da gente buscar isso na estrutura que a gente planejou. É agindo, é trabalhando, é executando projetos efetivos que resolvam os problemas de infraestrutura, problemas ambientais. Então, eu acho que a gente reunindo pessoas com capacidade técnica, habilidade técnica, para desenvolver projetos, nós podemos fazer projetos incríveis, eu tenho certeza, desde que a gente tenha amor ao que a gente estiver fazendo e vontade de fazer, né? E uma outra premissa, como eu expliquei lá, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não faz sentido a gente executar qualquer projeto que não estejam alinhados, né? Ou qualquer ação que não seja alinhada com os objetivos da Agenda 2030, que é a agenda que tem aquelas 169 metas, que a gente pode, em outra oportunidade, aí seria uma apresentação só sobre isso, e explicar um pouco mais sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável para quem eventualmente tenha interesse de participar, mas não conheça esse assunto com profundidade, né? Mas nossa premissa temos que nos comprometer com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mesmo eles sendo ambiciosos, que são, mas que a gente tem que acreditar que é possível sair do status atual, né? Então, para juntar-se a nós, o que a gente precisa? De pessoas que se identifiquem com essas premissas e que defendam o desenvolvimento sustentável, né? Aqui a gente tem um endereço de uma landing page que a gente criou, exatamente para as pessoas que estão assistindo, fazer o cadastro, se identificou, se tem interesse de conhecer mais. Esse cadastro não significa que essa pessoa está automaticamente associada. Nosso instituto não vai ter anuidade, mensalidade. Na verdade, a ideia é que nosso instituto seja autossustentável por projetos desenvolvidos pelos associados, né? Numa escala que quem tiver interesse de conhecer esses detalhes, a gente vai montar algumas lives aqui nas próximas semanas com os interessados para saber mais detalhes, que a gente não conseguiria detalhar tudo nesse tempo curto, né? E eu acho que hoje o objetivo é passar a essência do nosso projeto. Detalhes do projeto, detalhes do estatuto, detalhes de regimento, a gente vai dividir com quem realmente tiver interesse em juntar-se a nós, né? Então, esse é o link, né, do acesso a essa página que já está no ar. A gente vai divulgar nas nossas redes aí, no próprio link aqui do YouTube, onde vocês estão assistindo. Vamos divulgar nos nossos canais, no Facebook, Instagram, LinkedIn,
para que quem queira se inscrever, né, fazer um pré-cadastro como interessado em se voluntariar ou como especialista, que vocês vão entender mais adiante isso, mas na essência é todo mundo voluntário, só que a gente tem voluntários de acordo com as suas habilidades e competências para ajudar a resolver os problemas, né? Então, eu falo, qualquer pessoa pode ser voluntário, ela não precisa dominar como resolver um problema de infraestrutura urbana, como resolver um problema ambiental, mas a parte de especialistas é nessa vertente, de quem tem domínio, capacidade e competência para atuar nesses problemas, né? É isso que a gente classificou como especialistas nas categorias de membros do Instituto, né? E por onde a gente vai começar? Porque os sonhos são muitos, mas eu sei que a gente não começa nada sem dar um passo, né? E a gente pensar em querer fazer isso tudo ao mesmo tempo, a gente não vai fazer nada, né? Então, a gente elencou algumas ações principais para esse início do projeto, né? Para que a partir do lançamento, que a gente tem uma pré-agenda aí, uma agenda predefinida para o início de junho, que a gente vai confirmar, conforme o andamento aqui das atividades, que a gente acredita muito que vai conseguir fazer isso. Esse lançamento oficial do Instituto depende muito também de ajuda e de colaboração que a gente conseguir dos membros ou de novos membros, né? Mas o nosso plano inicial é fazer o lançamento oficial do Instituto no início de junho, né? Então, e o que seria o que a gente gostaria de ter nesse início, que é o que a gente já vem trabalhando intensamente para isso, a gente acredita muito que vai conseguir, com mais mãos ajudando, a gente pode conseguir com mais tranquilidade, né? Então, antes só de eu falar exatamente o que eu preciso explicar um conceito para vocês, que também me ajudou nessa pré-concepção, nessa estruturação. Creio que alguns devem saber, mas eu vou explicar um pouquinho o que é uma organização exponencial. Por quê? Porque toda a estruturação que a gente montou foi baseado no conceito de uma organização exponencial, né? E o que seria isso? É uma organização que tem um propósito transformador massivo, não é uma organização tradicional que eu produzo tal coisa, ou eu faço somente esse tipo de serviço, não. É uma organização que tenha um propósito de envolver a comunidade, né? Se a gente pegar ali no âmbito pessoas, os bloquinhos verdes, né? Que possa trabalhar com uma equipe sob demanda, e não uma equipe contínua na resolução de um problema. Que possa ter uma equipe com autonomia, né? E que tenha engajamento no que está sendo feito, né? Então, essas são as variáveis muito importantes para a gente trazer pessoas, né? Que é nessa ênfase das pessoas, que conseguimos, assim, criar uma organização exponencial. A gente usar as tecnologias sociais como comunicação também, né? Isso eu acho que é essencial no modelo que a gente planejou, o Instituto Geoinforma. Ele não existiria sem apoio de ferramentas e tecnologias sociais na forma que ele foi concebido. Não que a gente não consiga fazer ações sem o uso de tecnologias sociais. Conseguimos, mas ela não vai ter a abrangência massiva que a gente pretende, né? E que a gente crie ambiente de experimentação, né? Porque eu acho que não existe algo melhor para a gente evoluir, inovar e resolver problemas do que a experimentação, né? Essa parte da experimentação, de pesquisa para o Instituto, a gente pensa em pesquisas aplicadas, né? E não pesquisas básicas, porque isso a gente entende que é muito da universidade, mas a gente pode fazer aplicações práticas, pesquisas, né, no campo, na realidade, né? Então, isso é o que inspirou a gente estruturar essa organização. E aí, agora vocês já vão entender onde entram os especialistas que eu falei, né? Aqui está a estrutura organizacional básica que a gente estruturou, mas tem uma caixinha que é bem importante vocês observarem. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Acho que não funciona. Aqui, a gente tem lá a Assembleia Geral, do lado esquerdo, a gente tem Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Eu quero que vocês observem uma caixinha chamada Câmaras Técnicas. Essas câmaras é a essência da estrutura de buscar soluções para os problemas ambientais, né? Aí a gente tem as diretorias que, a princípio, estão definidas isso pode alterar, né? Isso ficou aberto no estatuto, a gente pode ter alterações, creio que a gente terá alterações do que a gente está planejando,
Mas a essência da presidência para cima é o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Assembleia e essas câmaras técnicas. O que seriam essas câmaras técnicas? A ideia é reunir pessoas com domínio de assuntos específicos pertinentes ao desenvolvimento sustentável, né? Então, é a gente reunir pessoas que possam agregar positivamente a gente... encontrar soluções técnicas, a gente buscar projetos que vão resolver problemas, né? E quais são essas câmaras técnicas? A gente está um pouquinho ambicioso na quantidade de câmaras, mas é tentando separar por problemas reais que a gente possa atuar, né? Desde o controle de perdas de água, câmaras dedicadas ao uso racional de água, aos recursos energéticos, recursos hídricos, desastres naturais, que a gente sabe que precisamos atuar nisso, como tratar comunidades isoladas, ensino e pesquisa para divulgar conhecimento, né? Monitorar o meio, às vezes a gente não tem a dimensão dos problemas do meio, porque não se monitora, né? A sustentabilidade rural, arquitetura da paisagem, ecologia da paisagem, tem câmaras técnicas que não estão listadas aí, que a gente agregando especialistas dessas áreas para trabalhar com a gente no Instituto, a gente ficaria mais confortável de levar adiante projetos dessas áreas, né? De realmente ter atuando nos problemas pessoas capacitadas e habilitadas. Aí que entra a parte que a gente falou das pessoas ilhadas na universidade. Eles podem muito fazer parte dessas câmaras técnicas e juntando forças, né, unindo pessoas, a gente buscar oportunidades para resolver esse tipo de problema, né? Então, essa é a essência de quando eu falo, eu tenho o problema, eu tenho a solução. Mas e quem está dentro do problema que não tem capacidade de resolver a solução? Nós também temos que pensar, né? E, indiretamente, a gente está... eu não gosto muito desse termo, mas é um ganha-ganha. Que o objetivo do Instituto é que seja positivo para todos e que a gente, juntos, alavanque o desenvolvimento sustentável, promova o desenvolvimento sustentável, né? E, além disso, então, isso seria a primeira frente que a gente já pretende iniciar, né? Que isso depende, lógico, dos especialistas que se interessarem em associar com a gente. Dentre os fundadores, dentre as pessoas já associadas, a gente já tem especialistas de diversas áreas, mas a gente acredita que quanto mais pessoas a gente trouxer, mais capacitadas as câmaras vão ficar e melhores projetos e soluções a gente pode conceber, né? E também um outro pilar, aí tem mais 4 pilares aí de ações que a gente já quer começar nesse primeiro passo, né? Primeiro é criar no nosso site, na nossa plataforma, no nosso portal, um conteúdo informativo, né? O que a gente percebe? Que às vezes a legislação é complicada para o entendimento das pessoas mais humildes e simples, e às vezes elas estão fazendo algo errado por desconhecimento, né? Então, tentar colocar em linguagem de fácil acesso, de fácil entendimento, dúvidas comuns de utilidade pública acerca do meio ambiente. Por exemplo, eu posso desmatar essa região, eu posso criar um açude aqui, eu posso construir algo perto dessa nascente. Tem muita gente fazendo isso que não sabe os limites da legislação. Isso é muito comum no interior do país. E nem tanto no interior do estado de São Paulo, não só no interior do país, né? Então, é uma primeira ideia, e a ideia é quem construir isso? De forma colaborativa, com os especialistas dos mais diversos assuntos ambientais, né? Com especialistas em direito ambiental, se a gente agregar isso aos nossos membros do Instituto, né? Isso é a primeira coisa. E um outro pilar, que todas essas informações vai estar no nosso site, né, que ainda não está no ar, que nós estamos trabalhando nele. E esses especialistas também podem contribuir com o nosso site, é isso que a gente pensa, né? Um outro pilar que eu acho que essa é a parte que está mais me instigando também, né, nesse projeto, a gente está criando isso para lançar em junho, um portal, né, um marketplace de produtos sustentáveis, exatamente pensando naqueles microempreendedores, artesãos, pequenos produtores rurais, na divulgação e comercialização dos produtos deles. Por quê? Porque a pandemia escancarou isso, eles não estão conseguindo escoar a produção deles, e isso está levando a uma situação crítica em alguns casos que a gente conhece. Então, o que é a ideia desse portal? É ele ser abrangente, que qualquer pessoa do país possa utilizar nosso portal para divulgar seus produtos, desde que seja algo sustentável. Isso vai ser a essência e o nosso filtro.
Agora, isso vai ter um custo? Para os pequenos artesãos, para os pequenos produtores, não. A ideia é exatamente ajudar. Então, o Instituto vai manter essa plataforma para que as pessoas possam conseguir alavancar o seu sustento, né? Esse nome a gente escolheu por meio de votação dos membros e eu gostei muito porque ele nos leva tanto ao sustento das pessoas que poderão ser os fornecedores de produtos, né? Quanto à sustentabilidade, porque nós só vamos colocar produtos sustentáveis na plataforma, né? Então, essa é a essência e a gente está trabalhando muito firmemente e fortemente para ter isso lançado no início de junho, né? Um outro, aqui a logomarca dele é essa plataforma onde eles poderão divulgar, né? Então, a gente pensa também de ter no Instituto orientações até como criar um produto sustentável. Às vezes a pessoa não consegue desenvolver algo por não saber como. Então, pequenos cursos online de como criar produtos sustentáveis, como fazer uma reciclagem. Então, isso é bem do pessoal mais ambiental de conseguir. A Jaque, uma das fundadoras, tem ideias incríveis para isso. E é nessa linha que o Instituto pensa, de criar esse empreendedorismo social, realmente, para que as pessoas consigam agir e tenham uma forma de atingir um público para vender o produto deles mesmo nesse cenário difícil. Que eu acredito que essa parte de venda digital vai se perpetuar do jeito que já estava alavancada, mas agora isso vai se alavancar muito mais e eu duvido, assim, no meu ponto de vista, isso dificilmente volta como era, né? Então, essa ideia do marketplace de produtos sustentáveis é ajudar esse público, né? Porque, assim, uma essência da organização do Instituto é que todos os projetos tenham ação social vinculada, que a gente trabalhe para melhorar a infraestrutura, para resolver os problemas e também em ações sociais, tá? Então, esse é o terceiro pilar, né? Porque tem a parte das câmaras técnicas para resolver os problemas. Aí, recapitulando, a gente tem a parte do conteúdo em linguagem fácil e o marketplace. Uma outra parte que a gente gosta muito também, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto da parte de geoprocessamento, mapeamento, análise de dados, a plataforma, que é daí que veio o nome do Instituto Geoinforma. A gente está criando um ambiente geográfico que vai reunir e organizar as informações do meio ambiente brasileiro, a partir de fontes públicas de dados, né? Então, o que é a ideia? Num único ambiente, numa plataforma bastante acessível e fácil uso, a gente trazer informações acerca do meio ambiente público, as informações da ANA, a ANA, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Águas, informações do Ministério das Cidades, informações do Sistema Nacional de Informações de Saneamento. E como essa plataforma vai ser criada? A gente vai criar a estrutura dela e essa alimentação de dados também vai ser de forma colaborativa, né? Então, o que seria essa plataforma? Ela já está em desenvolvimento, é uma plataforma de pesquisa, informação, conhecimento e cooperação, né? O que isso facilita? Os estudos dos especialistas, porque normalmente você vai fazer um estudo, tem que recolher dados diversos, tratar os dados, e a ideia é que tenha uma plataforma pronta para que qualquer pessoa possa acessar e usar, né? Aliado a isso, eu só vou voltar um pouquinho na plataforma que eu vou deixar vocês curiosos. Essa plataforma também vai ter uma interação com a sociedade, mas essa interação nós vamos divulgar só no lançamento oficial, que essa parte é a que a sociedade vai contribuir muito com o nosso objetivo, né? E essa a gente vai divulgar, vou deixar vocês curiosos, que a gente vai divulgar no lançamento oficial, né? E uma outra parte também, que é pensando nesses especialistas isolados na universidade, a gente vai abrir, o Instituto vai poder criar capacitações, né? Seja à distância, seja a hora que a pandemia passar presencial, mas que os próprios especialistas possam formular cursos, eventos de capacitação, para quê? Para que possa chegar nos agentes transformadores. Às vezes, algumas atitudes e ações não são tomadas por desconhecimento. Então, o que é a ideia? Dividir conhecimento por meio das capacitações, né? Então, é aquilo que eu falei inicialmente, do ganha-ganha, que eu não gosto muito, mas a ideia é o quê? Que temos pessoas com objetivos comuns e que todas possam ser ajudadas de alguma forma, né?
e principalmente que a gente possa juntos fazer alguma coisa pelo desenvolvimento sustentável e para mudar um pouquinho esse cenário que a gente tem há muito tempo e que foi piorado pela pandemia, né? Então, essencialmente é isso. E aí, essa forma eu não quero que vocês percam, o lançamento oficial do Instituto, né? Que é onde a gente vai mostrar para a sociedade como a sociedade, as pessoas da sociedade podem nos ajudar, né? Nos ajudar o desenvolvimento sustentável e ajudar as organizações responsáveis pelas ações, tá? Vai ser bem legal e eu espero que vocês não percam, né? E agora a gente vai conhecer os homenageados dos demais fundadores, na verdade. O nosso tempo era curto para a gente apresentar as homenagens aos cofundadores, né? Que no caso são a Rafa, a Jaque, a Flávia e a Val. Elas têm os homenageados delas, que são incríveis, mas por questão do tempo que a gente tinha para o evento, a gente não vai conseguir apresentar com o merecimento deles. Então, a gente preferiu deixar essa apresentação dos cofundadores, né, dos homenageados dos cofundadores, para o lançamento oficial, né? E a gente sabe que alguns podem estar aqui assistindo e a gente vai esperar muito eles, e eles são tão importantes quanto os homenageados dos fundadores. Foi só por uma questão de tempo que a gente não conseguiu colocar todos, tá? Então, vamos lá, a gente vai conhecer um pouquinho dos demais homenageados. Sobre meu segundo homenageado, tive a grata surpresa dele ser indicado também pelo fundador do Instituto, Julien Drigo, meu querido e grande amigo. Nosso professor Mauro, uma pessoa extremamente dedicada, que com a sua habilidade incrível de ensinar, me fez acreditar que seria possível realizar meu sonho de infância de ser engenheira, e fez eu amar cada dia mais a matemática. O título de sócio benemérito é uma homenagem àqueles que são exemplos na sociedade, que representam o que há de melhor nas pessoas para que sirvam de inspiração em todas as ações do Instituto. O professor Mauro é um legítimo representante do que há de melhor na profissão de educador, e me lembro dele sempre com muito carinho, não apenas na dedicação em ensinar matemática no colégio técnico, mas também pelas matérias da vida que ele transmitiu aos alunos. Disciplina, respeito, persistência, ética, esses são apenas alguns exemplos que guardo comigo. Professor Mauro, pessoas como o senhor fazem a diferença no mundo. O senhor realmente merece essa homenagem. Obrigado por tudo. Silvio e Marion Guechoin têm uma influência enorme na minha vida em muitos aspectos. São pessoas que conseguem influenciar nossas vidas pelo exemplo. E uma das coisas mais marcantes para mim, que cada dia se torna mais importante, tem a ver com ética e integridade. Fazer o que é certo sempre, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja fazendo, ou mesmo que você esteja sozinho. Pode ser simples, mas pode mudar o mundo. Eu tive o prazer de conhecer o Silvio e a Marion Guechoin em João Pessoa em 2004, durante o trabalho voluntário. Eles que me ensinaram a importância da liderança positiva, da organização, da disciplina, a não ter medo de mudanças. Algo marcante que eles me ensinaram foi que a melhor maneira de resolver conflitos é criando ponte, e que isso é possível se estiver disposto. Eles influenciaram de forma positiva a minha vida e a de centenas de pessoas, mostrando pelo exemplo deles que a honestidade não é só uma virtude, mas é uma obrigação. Me ensinaram que ser forte não te livra de dificuldades, que as amizades curam feridas, que o sucesso começa pelo que nós somos dentro de casa e também pela forma como a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde. Sem dúvida nenhuma, eu vou ser eternamente grato por tudo que eles me ensinaram. O que mais me marcou foi a confiança que eles me deram, me incentivando, cobrando, corrigindo, se alegrando e comemorando cada resultado. Eles simplesmente destacaram o melhor de mim e mudaram minha vida. Por fim, eles me mostraram que milagres nem sempre caem do céu, mas se a gente se dedicar de uma maneira correta, podemos fazer com que os milagres aconteçam. Obrigada, Júlio, obrigada a todos que homenagearam. Parabéns aos homenageados, gratidão, professor Mauro, por tudo que nos ensinou também. E no próximo encontro a gente terá os demais homenageados que são incríveis também. Continuando, essa parte eu tenho que gastar um tempinho aqui com vocês. Eu quero apresentar para vocês a nossa patronesse.
né? O que é patronesse? É a pessoa que defende uma causa, uma ideia, protege. A minha patronesse, de princípio a gente imagina, vamos chamar alguém mais velho. Ela não é velha, não posso falar isso, mas ela é uma pessoa que me acompanha há muitos anos. É uma pessoa muito dedicada, muito amiga. A gente discute, mas a gente se ama. Que mais eu posso falar dela? Ela é uma pessoa que sempre me acompanhou nas dificuldades. Aprendemos muito juntas. Tenho que agradecer não só a ela, mas a família dela, porque eles nos aguentaram muito, não digo só a mim, mas a outros amigos que estudaram com a gente na universidade. Dona Senira, seu Dirceu, obrigada por ter nos aguentado tanto aí na sua casa. A minha indicação de patronesse, que foi aceita pelo nosso grupo, foi a engenheira Lenita Seco. Lenita Seco é uma referência tanto de amiga de adolescência, como de proatividade, como... eu nem encontro palavras, gente, até peço desculpas. Mas a gente viveu muitas coisas juntas, a gente fez o colégio junto, tanto é que quando eu falei nossos homenageados, ela estudou com o professor Ângelo, ela estudou com o professor Mauro e tem o mesmo carinho por eles que a gente demonstrou aqui, que eu e o Júlio demonstramos. Então, assim, eu pensei bastante em quem escolher, mas eu não consegui encontrar outra pessoa, né? E aí ela foi a nossa convidada especial para ser a nossa patronesse. Eu quero colocar uma coisa também que é muito importante, né? Eu confesso, eu não sou feminista ao extremo, mas eu acho que a Lenita fez um feito, né? Dela ter sido vice-presidente no exercício da presidência do CREA no ano de 2020, ela mostrou que as mulheres têm habilidades iguais aos homens, né? Então, assim, eu fiquei por orgulho dela, confesso, e eu acho que ela fez esse papel muitíssimo bem, muitíssimo bem. E o que eu posso falar é que eu tenho muito orgulho dela e que eu não conseguiria escolher outra patronesse para nos ajudar na divulgação do nosso instituto, na parte de promover boas ações no Instituto, com exemplo de vida, com valores que eu sei que a Lenita tem, né? Então, a gente precisava de alguém ativo para isso, e aí nós convidamos a Lenita. Eu vou falar que daqui a pouquinho ela vai falar com vocês, que ela está aqui pertinho de mim. Só que tem uma parte que vai ser um pouquinho mais difícil para eu falar, mas eu vou compartilhar com vocês, porque toda patronesse tem um patrono, né? E o que a gente busca? Qual que é a definição de patrono, né? De patrono? É proteção, né? Então, eu quero indicar para patrono uma pessoa muito importante para mim, que eu já falei dela lá no começo, só que, infelizmente, ela não está mais aqui com a gente. Essa pessoa é meu pai, né? Que ele foi minha referência de hombridade e generosidade, como eu já falei. E uma coisa que eu vou contar para vocês, toda essa estruturação desse projeto, eu perdi meu pai foi no meio do ano passado. Esse projeto foi estruturado nos dias mais cinzas da minha vida, eu falo, nos 2 meses mais difíceis da minha vida. Porque eu não conseguia me concentrar em todo o meu trabalho, que quem me conhece sabe que eu amo trabalhar. E eu conseguia me concentrar nesse projeto, por incrível que pareça, isso me aliviou bastante. E eu consegui conceber essa ideia e convidar as pessoas e fazer esse projeto sair do papel, tá? Então, eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele está protegendo o nosso projeto e as pessoas que estiverem engajadas com ele, tá? Eu vou pedir agora para o pessoal colocar o vídeo quando a Lenita aceitou nosso convite. Você quer ser a patronesse do nosso instituto? Gente do céu! Por isso que a Rafa veio comigo. Porque ela faz parte desse meu sonho. Vocês não querem que eu chore, não? Que bonitinho. Além de presidente do CREA, assumindo esse posto tão... Eu também sou outra, né? Daqui a pouco eu encho o olho de lágrimas e começo a chorar também. Eu tô mais forte, vocês estão vendo? Rose, você tá... Gente, como não aceitar o convite? Bom dia a todos. Eu prometi que eu não ia me emocionar, mas realmente é um momento que não tem como a gente sair daqui da forma que nós entramos, né? Então,
Obrigada pelo convite. A Rose, como sempre, ela consegue me surpreender, tá? Após essa apresentação, não tem como você não estar apaixonado pelo Instituto Geoinforma. Eu prometo ser breve, mas eu preciso falar um pouco sobre nós e há alguns momentos que não dá para passar em branco, né? Quando a Rose me disse que ela queria conversar comigo, né, que estava ansiosa pelo nosso encontro, minha cabeça já ficou a mil, né? Quem me conhece sabe que a ansiedade aqui brota. Então, eu falei, qual que é esse encontro com a Rose? A única coisa que eu tinha certeza é que nós teríamos um ótimo encontro, que que a aproximação que nós temos, a cumplicidade que nós temos, não tinha outra alternativa de ocorrer, né? Quem diria, né, Rose, que há mais de 29 anos poderia nascer uma amizade que ela se fortalece a cada dia. Realmente nos conhecemos no curso de técnico em edificações. A Rose, ela chegou num momento que para mim não era o que eu estava esperando, mas ela chegou como um presente para mim ali no técnico em edificações. Passamos desde da nossa adolescência, passamos por vários momentos. Confesso que nós tivemos muitas discussões realmente, mas no minuto seguinte nós já tínhamos esquecido tudo. Era como se nada tivesse acontecido, e isso sempre respeitando a opinião uma da outra, né? Então, após vários anos de amizade, descobrimos um pequeno detalhe que mudaria a nossa vida, né? Que as duas, com 4 anos de idade, nós já dizíamos aos nossos pais que nós seríamos engenheiras. Então, 2 crianças que não tinham ideia do que iria enfrentar numa faculdade, do que era enfrentar um macoto. Quem fez PUC Campinas sabe o que é isso. Então, a gente não tinha noção do que seria enfrentar um macoto, mas nós duas já tínhamos a convicção que nós iríamos conquistar nosso sonho de construir um mundo melhor. No início da nossa faculdade, as duas, nós já trabalhávamos na área de engenharia, né? Eu planejava entrar na área de saneamento. Eu trabalhava no departamento de água de Americana e tinha certeza que o meu caminho seria esse. E a Rose trabalhava em uma construtora e ela estava certa que ela iria para a área de construção civil. Mas nós, como engenheiros, temos a consciência que nosso planejamento sempre pode ser alterado. E por uma agradável coincidência, mudamos nossa área de atuação. Eu fui para a área de engenharia civil, me especializei em acessibilidade, clínicas, hospitais, enquanto a Rose foi se especializar na área de saneamento, e que hoje traz o pré-lançamento desse Instituto Geoinforma. Quanto orgulho eu tenho dessa minha amiga. Eu posso dizer que somos irmãs de alma. Então, para mim, isso é muito importante. Em nossa formatura, nós não combinamos, a gente não conhecia o que uma ia falar, mas as duas veio falar do juramento. Então, acho que isso mostra a conexão realmente que nós temos, né? Então, em nossa formatura, nós fizemos o juramento, queríamos exercer nossa profissão com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Estamos cumprindo nossa parte. Quanto mais estivermos unidas em prol de um bem comum, estaremos cada vez mais contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e a prosperidade da humanidade. Agora temos mais esse desafio. Como todos sabem, hoje em dia nada se desenvolve sem a tecnologia. E não há como se falar da tecnologia sem a engenharia. Vou dar um breve exemplo para ficar bem claro, assim, né? Clínicas e hospitais hoje. Clínicas e hospitais hoje, eles precisam muito da engenharia, eles precisam muito dos profissionais dessa área, tá? A maioria dos aparelhos que são utilizados são desenvolvidos pela área tecnológica, tá? Então, podemos afirmar que fazemos parte de todas as etapas de um hospital, na sua construção, no seu funcionamento, na sua manutenção. E para todas as áreas sempre tem um profissional da engenharia responsável ali. Voltando ao Instituto agora, né, quando a Rose ela me convidou para ser a patronesse,
Eu aceitei imediatamente, como vocês viram, né? Eu fiquei super emocionada, mesmo sem saber o que nós teríamos pela frente, quais seriam os nossos desafios, o que a gente ia enfrentar, porque eu sempre acreditei no que a Rose sempre quis fazer, então não tinha como dar errado, eu tinha certeza que isso daria certo. E quando ela veio me apresentar, quando eles vieram apresentar os objetivos do Instituto, aí fechou. Aí veio aquela memória de todo o tempo que eu já trabalho no associativismo há mais de 25 anos, eu falo oficialmente há 25 anos, mas nossos professores do técnico em edificações já viam como era o meu dia a dia, como eu era, né? Então eles já começaram a me levar para a Associação dos Engenheiros para fazer parte do associativismo. Então, além dos professores, tive vários engenheiros que eu trabalhava já com eles, então eu tinha essa aproximação com os profissionais da área e eu posso falar que eu aprendi muito com os engenheiros mais experientes. Então, isso é muito importante para todos, né? E hoje eu tenho a grata satisfação de saber que eu posso transmitir um pouquinho do meu conhecimento, né? Um pouco do que eu sei, para os jovens, através das palestras e cursos que eu acabo fazendo. Então, eu acho que essa troca de informações, essa troca de conhecimento é o que a gente precisa realmente. Eu confesso que eu não esperava uma homenagem dessa grandeza, né? É uma honra ser convidada para ser a patronesse do Instituto GeoInforma, mas além de ser uma honra, é uma grande responsabilidade. Sei que aqui não é lugar de promessa, mas eu prometo que estarei sempre defendendo o nosso instituto. Afinal, agora ele já é meu, então não tem como. Agradeço a todos pela participação e aproveito para parabenizar todos os engenheiros pelo Dia da Engenharia. O dia foi ótimo para a gente fazer também o pré-lançamento do Instituto GeoInforma. Obrigada a todos e até o lançamento oficial.